Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Hoje nós vamos falar do planeta Terra, um planeta de provas e expiações, um planeta sujeito aos flagelos naturais, muitas vezes incompreendido por nós, os espíritas, que aqui estão tendo a oportunidade bendita da reencarnação. O que seria esses flagelos naturais? O que seria prova e expiações? O Covid, que é hoje um flagelo que assola toda a humanidade. Ele está espalhado por todo o nosso planeta, oferecendo a muitos a oportunidade da reflexão. São muitos irmãos retornando à pátria espiritual e outros tantos aprendendo com o desapego, aprendendo com as situações adversas à nossa vontade, mas compreendendo que tudo está nos desígnios divinos. Uma representação ainda de um grande flagelo que dizima grande parte ainda das nossas crianças, não só no continente africano, mas as crianças espalhadas pelo mundo todo, porque a situação, o orçamento das grandes potências mundiais para o armamento ainda é muito maior do que o se refere à alimentação. A miséria e a pobreza. 70% hoje da população mundial vive abaixo da linha da pobreza. São irmãos e companheiros, espíritos que estão aqui para as devidas reparações e a reconciliação com a lei divina, ofertando-nos sempre a oportunidade de amar ao próximo como a si mesmo. Os flagelos naturais, as enchentes tão comuns, os tornados que são característicos de algumas regiões, países e continentes, o terremoto que muitas vezes causa destruições, as geleiras, as queimadas muito mais comuns do que imaginemos, os ciclones raros, mas não menos destruidores, os tsunamis, a seca que campeia, inclusive chegando ao nosso Brasil querido, aumentando o número dos desertos pelo mundo, e os vulcões, mais raro, porém não menos destruidores. Mas temos também a oportunidade da caridade, da fraternidade, da piedade, da compaixão, amar ao próximo como a si mesmo, cuidar dos pequeninos a quem Jesus nos recomendou, exercitando a nossa fé e colocando em prática todo o nosso aprendizado evangélico de buscar primeiro as coisas de Deus e que tudo mais nos será acrescentado. Não podemos almejar as coisas divinas se não aprendermos a cuidar dos nossos irmãos. E fechamos com ele, o co-criador deste planeta, a manifestação divina do amor em forma humana. Jesus, mais perfeito dos espíritos a habitar esta terra querida, que veio aqui, sofreu, padeceu e nos deixou como legado a importância de se compreender e de entender por que nós estamos na terra, de onde viemos, mas qual será a nossa destinação. Jesus sofreu como qualquer um de nós, mas jamais perdeu a esperança e a fé. E é esse o legado de amor que ele nos deixa. É isso compreender para seguirmos adiante. Os resgates coletivos nas situações de flagelo lembra-nos muitas vezes que nós perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. A época em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Precisamos deixar o corpo físico, precisamos deixar este instrumento
este vaso, esta ferramenta que serve de aprendizado de evolução para o espírito, para compreendermos o verdadeiro sentido da nossa essência. Somos espírito, a nossa vida é no mundo espiritual. Essas situações de paralisia, como Emmanuel disse, é para nos mostrar o movimento, a importância. Hoje estamos reclusos. Essas calamidades muitas vezes nos levam a estacionarmos, a ficarmos parados, sejam pela doença, pelas circunstâncias em que elas envolvem, mas para que nós possamos compreender e valorizar este movimento, o deslocamento que todos nós estamos aí fadados a cumprir. No Livro dos Espíritos, a questão 737, com que objetivo Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? A resposta à pergunta de Kardec não poderia ser mais esclarecedora. Para fazê-la avançar mais depressa. Não temos dito que a destruição é necessário para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada existência um novo grau de perfeição? É necessário considerar o fim para apreciar os resultados. É uma maneira de fazer avançar a humanidade, é uma maneira de progresso, de evolução, é uma forma coletiva de ensinamento. Sempre que se fala moral, nós estamos falando de valores relativos ao que Jesus nos deixou em seu evangelho de amor. Então esses flagelos, essa destruição, tudo isso tem um motivo, tudo isso tem uma razão. É fazer com que nós possamos avançar mais rapidamente. Então, nós temos que analisar é o fim, é o objetivo, é o efeito e não a causa momentânea que isso está causando. Os homens julgam apenas sob seu ponto de vista pessoal, chamando os flagelos por causa dos prejuízos que ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais rapidamente a uma melhor ordem, conseguindo em alguns anos o que se exigiria em muitos séculos. O final da resposta responde às dúvidas e aos questionamentos que muitas das criaturas hoje estão fazendo. Qual é o objetivo? Conseguir em poucos anos o que se levaria séculos para poder ser implantado. Então, a mesma forma que temos muitos irmãos e companheiros regressando ao mundo espiritual, também temos a oportunidade da emigração e imigração dos espíritos comprometidos com a transformação do planeta. Então, esse intercâmbio acontece sempre que se faz necessário a transformação dos mundos, da coletividade, da humanidade ou dos espíritos nos mundos aos quais estão estagiando. É muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar efeitos quando as causas permanecem. Usa os remédios humanos, todavia, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de seu amor. A doença, quando não seja advertência das células queixosas do tirânico senhor que as domina, é mensageira amiga, convidando a meditações necessárias. Emmanuel. E o que ele está dizendo? As doenças do corpo, muito antes de serem vilãs, muito antes de serem condenadas como praga, como castigo, como punição, elas têm o objetivo de fazer com que nós avancemos. É um sinal de alerta que está ligado. Então, como diz Emmanuel, as células queixosas, as células doentes, as células maçãs, qual é o tirânico? É o mal que as perturba. Nós precisamos combater o mal, a causa, a raiz e não o efeito. E essas circunstâncias de dor e de sofrimento ofertam-nos sempre a oportunidade bendita de aprender na nossa caminhada terrena. Lamentemos sem desespero quanto se fizerem vítimas de desastre que nos confragem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos.
Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença de misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Esta colocação é muito importante. Nós nunca estamos sem a misericórdia divina, para que possamos nos ajustar na divina justiça. É a lei de ação e reação, é a lei de causa e efeito. Então, os nossos irmãos temos sim que fazer vibrações, preces e orações. A dor de todos eles também é nossa dor. Todos nós vivenciamos tudo isso. A dor é para todos neste planeta, inclusive o Cristo. O sofrimento é opcional e cabe a nós ver o que nós podemos fazer. Qual é a nossa participação para aliviar este sofrimento daqueles que de nós se aproximam. Quer a morte se verifica por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. A resposta do Livro dos Espíritos, 738b, ela mostra exatamente isso. A morte é algo natural, é considerada por nós. Se todos nós temos uma coisa que nós sabemos desde que chegamos a este planeta bendito, é que um dia teremos que retornar. A diferença está da morte considerada natural para as mortes por flagelos, é que em uma nós vamos individualmente, nós vamos só. Enquanto que nos flagelos, como o que hoje acontece, nos flagelos naturais, é um grande número de espíritos que retornam nas mesmas circunstâncias. É preciso lembrar que a morte não é igual para todos. A morte é igual para todos, mas o desencarne é diferente, é a compreensão. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. É uma referência do livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, através da psicografia do Chico. E aqui o Emmanuel fala desses valores, esse reajustamento que todos nós precisamos. E ele usa como referência o ais do Apocalipse, na qual ele vai buscar no livro do profeta Isaías, o ais do profeta lá do Antigo Testamento. O primeiro ai de Isaías diz exatamente ao egoísmo. O segundo ai de Isaías, ele diz as bebedeiras e as festas mundanas, muito comuns ainda hoje em dia. E o terceiro ai do profeta diz exatamente sobre a teimosia do ser humano aqui encarnado. Ele não fala encarnado, ele fala do ser humano, da humanidade em si. Então, é preciso que a espiritualidade venha de encontro às necessidades nossa encarnado, do nosso físico, para que nós possamos compreender a plenitude da nossa existência. A lei de destruição, para que possamos compreender um pouco mais sobre aquilo que os espíritos denominaram de flagelos destruidores, no Livro dos Espíritos, as questões que tratam dos flagelos destruidores estão compostas no intervalo que vai da questão 728 até a 741. Kardec tenta compreender as razões pelas quais a humanidade, vez ou outra, é visitada por epidemias ou outros transtornos que lhes abalam as estruturas físicas, orgânicas e psíquicas. Então, para vermos como a codificação é atual, Kardec, o Livro dos Espíritos, foi lançado em 1857. Mas de lá para cá, a humanidade já havia passado por epidemias, pandemias, calamidades, sabia, os espíritos, os benfeitores espirituais, sempre sob a égide do Espírito de verdade,
já estava dizendo que isso se fazia natural. É uma forma de reajustamento, é uma forma de realinhamento para que os espíritos aqui possam mudar a rota da sua existência, benefícios, buscando novos recursos e novos mecanismos que os façam avançar em direção à luz. Sob a ótica espiritual, há uma lição a ser aprendida por todos com a pandemia? É uma pergunta que hoje todos fazem, a grande maioria, independente de ser espírita ou não. Qual a lição que nós temos que aprender com estas circunstâncias? O que está ocorrendo neste momento faz parte de um processo de regeneração do planeta e reflete a grande necessidade de mudança no estilo da vida humana. O planeta está trabalhando na limpeza que há tanto tempo as profecias falam, não apenas em si, mas nas diversas camadas existenciais ainda tão poucos conhecidas devido à arbitrariedade da maioria, sem exigir e fixar-se na ilusão de que a vida seja tão somente material. Esse reajustamento, essa reflexão mostra a importância que nós temos enquanto co-criadores em plano menor deste planeta bendito. Nós estamos aqui chamados pelo Cristo para colaborar, para que cada um possa dar a sua contribuição. Quem tem um tijolo, coloca o tijolo na obra. Quem consegue levantar uma parede, coloca a parede. Quem pode oferecer o telhado. Mas todos nós precisamos partir de uma base, todos nós precisamos partir de um bom alicerce. Mas essas situações, como essa que nós estamos vivenciando e como ainda vivenciaremos muitas, é para que nós, espíritos imortais criados à imagem e semelhança do Pai, compreendamos a nossa essência espiritual e de que a vida material é transitória, é passageira. À terra o que à terra pertence, ao mundo espiritual o que dele nós necessitamos. Como saber o tempo que essa pandemia vai durar? 10 de cada 10 criaturas perguntam sempre nesses casos: qual é o tempo da duração? Em vez de se perguntar o que precisamos aprender com isso, as pessoas, o imediatismo que ainda predomina, diz para nós: quanto tempo isso vai durar? A pandemia vai exigir muito de toda a humanidade por algum tempo, e sua evolução vai depender da forma como as pessoas vão reagir a ela, podendo a partir daí criar uma perspectiva de vida diferente para a maioria. O problema não é a pandemia em si, não é o hoje, é o desdobramento, é a consequência que vem. O pior é o depois, o desemprego, a violência, o despreparo, o desânimo que isso levará. Então, nós precisamos analisar, como diz lá no início, nós precisamos analisar o objetivo, qual é o que nós temos que aprender com isso. Porque não é a viagem que importa, não é o objetivo final, não é o destino final, mas olharmos a paisagem à nossa volta, olhar tudo que cerca este caminho que é Jesus. Então, os desdobramentos, as consequências, tudo isso que está acontecendo, porque cada um está reagindo de uma forma. Nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. No livro Evolução em Dois Mundos, a psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, o capítulo 40 trata da invasão microbiana. Pergunta-se se a invasão microbiana está vinculada às causas espirituais. As depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos físio-psicossomáticos que nos constituem um veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Sim, ele está dizendo que os nossos pensamentos de raiva, de ódio, de inveja, de ciúme, de mágoa,
ele está dizendo que o orgulho e o egoísmo, que é de onde derivam todos esses males, chegam às células comprometendo-as. E que isso, essas células maçãs, essas células debilitadas, vão causar a ruptura na harmonia celular. O que leva as criaturas à debilidade, à doença. O que leva para que possa ser aí um campo fértil para essa produção, para a proliferação destas doenças, desses males, que tantas coisas ainda nós desconhecemos. Está ligado? Quando nós compreendermos a verdadeira importância, o verdadeiro sentido de cuidarmos do nosso físico, tanto quanto do nosso espiritual, facilitará em muito os médicos do espaço, os médicos espirituais, para que eles possam ofertar-nos o remédio que é o Evangelho. Então, no físico comprometido, oferece essa invasão dos micróbios. Não que seja espirituais, mas é o campo fértil, é o campo que está sendo propício para que ele possa ser, então, disseminado. Sem dúvida, é apavorante pensar em perigos dessa natureza, mas pelo fato de serem necessários e não provocarem senão felizes consequências, é preferível, em vez de esperá-los tremendo, preparar-se para enfrentá-los sem medo, seja quais forem os seus resultados. O medo, o desespero só vai piorar, vai fazer com que ele seja ainda mais dimensionado. Quando nós temos confiança, fé e esperança, então nós compreendemos que nós estamos aqui estagiando, que nós estamos aqui transitoriamente, e que tudo é oportunidade de progresso, de avançar, de construir, de aprender, de nos melhorarmos. Então, ao invés de aguardarmos, lamentando, chorando, blasfemando, vamos usar da resignação, da abnegação, para que nós possamos, o que nós podemos desenvolver? A caridade, o amor, o perdão, a tolerância, a paciência. Somente nessas circunstâncias nós encontramos irmãos e companheiros oferecendo-nos a oportunidade da vida. A foto não é para chocar, a imagem não é para chocar. É uma imagem que foi inclusive premiada pelos órgãos competentes de 81. O que é? Qual de nós? Qual a circunstância que nós nos encontramos? Nós somos a criança carente e debilitada ou são a ave de mau agouro? A criança está aqui por culpa de quem? O que ela fez para estar nessa circunstância? E a ave é simplesmente uma representação do mal? É uma representação de todos os martírios, de todas as vicissitudes, de todos os vícios e paixões terrenas que nos assolam? O que nós somos? A criança ou somos a ave? Ou já fomos a ave e hoje somos a criança? Então, é simplesmente para despertar em nós a conscientização da nossa existência, as diferenças, as deformidades, o que existe em um mundo de provas e expiações. Agora nós conseguimos compreender, e muitas vezes uma imagem fala mais do que muitos livros, do que muitas palavras que não são ditas verdadeiramente com o coração, mas simplesmente com os lábios. Os nossos atos estão subordinados à lei de causa e efeito. Como ainda somos imperfeitos, esses atos vão nos causar provas e expiações. Nenhuma das duas tem caráter punitivo, de fazer sofrer aquele que um dia fez o mal, mas sim de corrigir falhas e incentivar a evolução. Naturalmente, as tribulações que este planeta nos oferece são inevitáveis provas e expiações. Então, Deus não castiga, Deus não pune, Deus não recompensa, Deus não premia. Qualquer preferência seria uma injustiça, e qualquer injustiça faria com que Deus perdesse um dos seus principais atributos. Ele é a justiça. Se Deus não se engana
E se Jesus não erra, tudo que acontece neste planeta bendito está de acordo com as leis divinas. Nós podemos até não compreender, mas ainda estamos nesta busca do que verdadeiramente vem a ser. As provas são escolhidas. Nós colocamos aqui porque é uma dúvida muito comum entre todos. As provas são escolhidas por nós. Experiências vividas pelos espíritos, situações que nos servem de aprendizado ou que testam a nossa capacidade. Há provas gerais e semelhantes para todos e provas específicas para cada pessoa. Tipos de experiência que elas precisam. Visam o nosso progresso intelectual e moral. Desenvolve as nossas potencialidades. São as vicissitudes da experiência corporal. Então as provas somos nós que escolhemos, de acordo com o nosso avanço, com o nosso conhecimento, com aquilo que nós nos propomos, a nossa capacidade já de servir, de amar e de perdoar. Então nós vivenciamos essa prova, é um teste onde nós vamos ali ver a nossa capacidade, colocando todo o nosso conhecimento, todas as informações, aquilo que nós realmente queremos. Então nós vamos testar se nós já estamos aptos a superar essas dificuldades. Então, por exemplo, se eu fumei, então eu fumei. Então, quando eu vier nessa encarnação, eu preciso compreender, eu tenho que reencarnar onde existam fumantes, para ver se eu vou resistir à prova. Se eu reencarnar onde as pessoas não têm problema com o tabaco, com o fumo, como eu vou ver se eu realmente passei nesta prova? Então é vivenciando a prova, com ela no dia a dia, as circunstâncias, que nós vamos ver se nós verdadeiramente aprendemos a lição. As expiações são impostas, ou seja, as expiações são compulsórias. Aquilo que nós fizemos de errado ou deixamos de fazer. Consequências dos nossos erros praticados no passado e faltas das quais não podemos fugir. Somos obrigados a enfrentá-las para nos repararmos, reajustarmos, corrigirmos, nos reabilitarmos diante das leis divinas e avançarmos acertadamente, até os últimos vestígios de uma falta desaparecerem. Então a nossa negligência, a nossa imprudência, os abusos que nós fizemos, tudo aquilo que nós causamos aos nossos irmãos que levaram a dor, sofrimento, lágrimas, nós precisamos dessa expiação. É preciso vivenciarmos as mesmas experiências para que nós possamos reparar. Quando Jesus disse que a lei divina precisa ser reparada até o último jota, ele está dizendo disso. A lei divina precisa ser reparada nos mínimos detalhes. Enquanto a lei humana, enquanto a lei social, as convenções da sociedade que nós vivemos, não alcança muitas vezes nem as grandes faltas, a lei divina é nos detalhes que conta. Então, a expiação é vivenciar na própria pele, é vivenciar a própria experiência que um dia nós causamos aos nossos irmãos e companheiros. Na luta e na tranquilidade, no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança, segue agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Todos nós que aqui viemos neste mundo bendito, viemos nas nossas lutas. Temos compromisso conosco, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com o Estado, o país. Temos compromissos para com todos. Temos compromissos pessoais e coletivos. E todos nós, neste mundo, vamos ter sofrimentos e vamos ter alegrias. Vamos passar por tristezas sem jamais perder a esperança. Sempre trabalhando, sempre servindo, sempre compreendendo, sendo a ferramenta, sendo o instrumento, sendo o pão
que mata a fome, sendo a água que sacia a sede, sendo a luz que ilumina as trevas. Porque trabalhar é transformar, transformar para melhor, transformar moral, eticamente, transformarmos para que um dia possamos ser, como o próprio Cristo nos diz, todos deuses, levando paz, equilíbrio e harmonia a todos os corações. É preciso aproveitar todas as oportunidades, porque tempo perdido é tempo perdido. É a única coisa que nós não recuperamos, é o tempo que ficamos na ociosidade. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Servir é ser o próprio Cristo. Servir é permitir que o Deus que existe em cada um de nós desperte o Deus que existe em cada um dos nossos irmãos. Servir é levar amor, é levar a confiança, a esperança nas promessas do Cristo, na certeza de que todos nós vamos um dia nos reencontrar. Que possamos verdadeiramente rogar ao Pai e a Jesus que anule as nossas imperfeições, para que possamos trabalhar e servir, e assim podermos escrever o nosso nome no mundo espiritual daqueles que compreendem o verdadeiro sentido da vida, agradecendo ao Pai a oportunidade bendita da nossa existência. Hoje e sempre que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.